Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, a voz do além, e não é mediúnica, acabou de nos dizer que esta chamada está sendo gravada. Então, nós estamos aqui hoje, 18 de outubro de 2023, começando mais um estudo, nosso estudo do mês de outubro, agradecendo a presença de vocês, de Tânia, de Marlene, de Joca, esperando que outras pessoas participem, que cheguem. Eu não mandei o link lá no grupo, se alguém puder mandar lá no grupo da COIFA e convidar o pessoal também, a gente já sabe que são todos bem-vindos. Já ia esquecendo, e Riverson aqui também presente. Vamos fazer uma prece, né, para começar nossos trabalhos, e eu queria pedir a vocês para a gente colocar nas nossas orações o nome de Lindinalva dos Santos. Lindinalva é mãe de um amigo meu chamado Davi. Ela está com câncer, descobriu que o câncer está num estágio um pouco avançado, tomando o quadril, tomando a bacia, algumas regiões do ventre dela. Está em processo de avaliação para ver o tipo de tratamento que vai ser feito e vamos ver o que é que vai dar, né? E meu amigo pediu orações por ela, e aí eu pedi o nome completo dela, então é Lindinalva dos Santos, depois eu boto aqui no chat, e aí eu quero que a gente envolva, gostaria de pedir para a gente envolver também. Ela está com peito, costas, quadril, pernas, né? Então, inclusive ela tem horas que não sente as pernas, não consegue se locomover, está na UPA, né? Já está sendo acompanhada, mas as orações sempre são importantes, tá bom? E amiga, para essas coisas, e eu quero pedir a vocês que me ajudem nessa corrente de orações. E aí, vamos lá, fazer nossa prece de abertura. Quem faz? Dona Marlene. Você está me ouvindo? Estamos sim. Pode falar. Para iniciarmos nosso estudo de hoje, né, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e inteligência, para que o estudo seja bem aproveitoso para cada um de nós. Pedimos também, né, por todos os nossos irmãos, amigos, encarnados, desencarnados, todos aqueles que dizem nosso aniversário, né, e ser abençoado, ser protegido, em nome de Jesus. E minha nossa irmã, que você falou nesse curso aí, que já espiritualidade de todos os problemas. Acolhendo ela nos teus braços, né, de luz e de cura, e suas mãos de cura, passe aonde for necessário. Mesmo que ela não mereça, porque nós não sabemos, crescemos tanto, mas que nós pedimos a Deus que tenha misericórdia, piedade, para que ela possa, né, ter resiliência, né, coragem, né, e Deus aí eu tenho certeza que ele curar ela, seja menina que for. E com isso, de novo, vamos dar início ao nosso estudo. Só agradecendo a Deus por nos dar essa fortaleza, para estudar juntamente com os amigos espirituais,
o momento subido desse trabalho de hoje, que sempre nos aqueça, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Pai nosso que estás no santificado seja o vosso Santificado seja o vosso nome, nome, seja venha a nós o nosso feito dia, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, não perde nossas ofensas, assim como nós nossas perdoamos ofensas, os que assim como nós devemos perdoar aqueles que nos nos ofendem. livram de todo mal. Ó, E agora para e assim, muito, muito amor, e assim seja. Se puder, chega na hora, baixar para mim vai ser bom, viu? Que assim seja. Está tendo alguma interferência aí. Eu não sei se é alguma televisão que está ligada em alguma das casas. Tem 2 áudios abertos, o áudio de Joca e o áudio de Marlene. Se vocês quiserem, eu fecho aqui. Mas aí, quando vocês forem falar, vocês precisam abrir o áudio. deixa aí para mim, que eu não estou Pronto. vendo. O meu não ficou nem Então, eu aparecendo. vou fechar aqui. Aí, na hora de falar, é só clicar aí no microfonezinho que abre, viu? Alguém quer começar a leitura? Antes disso, né, lembrar que a gente hoje vai estudar do livro Mediunidade de Edgar Armand, o capítulo 24, Sinais Precursores. Esse capítulo está muito interessante. Não sei se vocês tiveram condição de olhar antes, mas ele está interessante porque ele traz algumas ideias, algumas noções para a gente de coisas que acontecem conosco, que vão desenvolvendo a nossa mediunidade, que podem ser sinais de desenvolvimento da nossa mediunidade. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar a leitura aqui, tá certo? E aí a gente vai fazendo os nossos comentários, enquanto a gente aguarda para ver se mais alguém acessa. A Tânia está convidando o povo aqui. Eu estou esperando também outro para a gente colocar também na oração, que está com suspeita também de AVC, de derrame. E é isso aí, vamos lá. Então, o capítulo 24 do livro Mediunidade de Edgar Armand, página 181. Então, sinais precursores. Aí ele diz assim, ele começa assim, já começa interessante, porque ele diz assim, além das perturbações psíquicas em si mesmas, há ainda vários outros sinais que indicam o afloramento de faculdades e que variam segundo a natureza desta. Então, não é só perturbações psíquicas, né? A gente vai estar com a nossa mente perturbada quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, mas, além disso, tem outros sinais que podem aparecer também conosco. E aí ele diz assim, para a lucidez temos sonhos e visões. Então, sonhos e visões podem estar ligados ao desenvolvimento da mediunidade. Eu estou falando sempre isso porque, na nossa aula passada, a gente falou justamente sobre a gente não perder essa oportunidade de desenvolver a mediunidade, porque muitas vezes a gente desenvolve a mediunidade tardiamente, por uma série de condições, ou porque a gente tem outros envolvimentos, porque a gente se preocupa com outras coisas, ou porque a gente realmente tem medo, ou porque a gente está em outras religiões, e muitas vezes essas religiões, inclusive, vão de encontro a essa característica, essa qualidade de sermos médios. Mas aí agora a gente vai entender, né, para a lucidez, quais são esses sinais que a gente tem. Sonhos e visões. Nesse período de que estamos tratando, ou seja, de desenvolvimento da mediunidade, o médium sonha com intensidade e nitidez cada vez maiores. Em seguida, no semissono, os sonhos passam a ser verdadeiras visões, cada vez mais perfeitas e significativas. E em grau mais avançado,
muitas vezes, mesmo em plena vigília, primeiro no escuro e mais tarde no claro, passa a distinguir as cores áuricas das pessoas e dos objetos, formas indistintas e confusas dos planos hiperfísicos. Na maioria das vezes, as visões são desagradáveis, representam animais estranhos e formas ou seres humanos grotescos e até mesmo repugnantes. Isso porque o desenvolvimento começa quase sempre com a interferência de quê? De espíritos inferiores, que provocam tais visões, quando não é o próprio médium que diretamente vê tais coisas nas esferas inferiores do umbral. Olha que interessante. Então, ele está dizendo que através do sonho, a gente pode, primeiro, né, ter visões, e aí depois isso vai ganhar uma nitidez maior, isso vai ter uma intensidade maior, isso vai acontecer com a frequência maior, com um grau cada vez mais avançado, e além das visões, a gente passa a ter o quê? O estado de vigília. E o que seria o estado de vigília? Seria justamente a gente ter a sensação de estar na presença, e aí ele coloca de uma maneira interessante. Isso pode acontecer no escuro, mas em um dado momento pode acontecer no claro também, e a gente vê aquelas coisas não com muita nitidez, mas perceber, inclusive, a aura das coisas, quando ele diz as cores áuricas. Então, tem gente que vê, assim, por exemplo, uma pessoa fazendo uma palestra, ou alguém assim perto, e aí percebe assim, uma aura, uma coloração diferente ao redor dessa pessoa, ou até mesmo de objetos, como ele diz aqui, né? Mas ainda são formas que a gente não tem muita clareza assim, do que quer que sejam, né? Do que realmente seja. Depois ele vem abaixo e ele diz que, normalmente, quando a gente está iniciando o desenvolvimento da nossa mediunidade, como a tendência... Oi, Francis! Como a tendência é de se aproximarem de nós os espíritos menos esclarecidos, os espíritos menos evoluídos, que ele fala aqui mesmo inferiores, a gente não usa essa expressão. Oi, Fran, seja bem-vinda. Aí a gente faz o quê? A gente começa a ter essas visões, vamos dizer assim, ruins, né? De coisas ruins, de coisas feias. Ele coloca repugnante, nojento, né? Grotesco, aqueles seres. Temos aqui Vitor também, dando o ar da graça. Olha que massa. Hoje a aula vai estar bem recheada da família Moraes. Seja bem-vindo, Vitão, meu coordenador. E aí, continuando o que a gente está falando aqui, das impressões que nós temos quando estamos desenvolvendo a nossa mediunidade, e isso pode acontecer através de sonhos e visões. Então, a gente pode sonhar, a gente pode ter visões que não são muito claras, e que, normalmente, quando a gente começa o desenvolvimento, elas são de coisas ruins, de coisas negativas, de coisas inferiores, de seres, assim, estranhos. Então, essa é a primeira parte aqui. Valeu, meu coordenador. Seja sempre bem-vindo. Sempre que puder, você pode estar conosco aqui, que a gente vai ficar muito feliz. E aí, na segunda parte dessa discussão de hoje, são vários tópicos, viu? Eu vou ler mais um, porque eles dois falam de lucidez, aí depois ele fala de incorporação, e aí a gente discute esses dois para entrar no de incorporação, tá certo? O segundo fala sobre audição. Então, o primeiro fala sobre sonhos e visões que a gente tem quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, e o segundo agora vai falar sobre audição. E aí vamos ver o que ele fala. Ele diz assim: médium em desenvolvimento, nós, aprendizes, nós começamos o quê? A ouvir vozes, rumores, de princípio incompreensíveis, mais ou menos nítidos em seguida, mesmo não se tratando de mediunidade auditiva. Eita, Lele. Outros
padecem de zumbido nos ouvidos e muitos há que de tal maneira se tornam sensíveis a tais coisas que chegam a não poder conciliar o sono, com grave risco para a saúde física e mental. Oh, meu Deus, aí que vem o negócio. Vamos lá falar de... Ih, eu estou suada aqui na tela. Vamos falar de audição. Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer? O que já pode estar acontecendo com alguns de nós? O que pode já ter acontecido há algum tempo atrás? De nós ouvirmos rumores. Temos a impressão que alguém falou com a gente, de alguém dizer assim, Ivandro, a gente olhar e não vê ninguém. Tem gente até que diz assim, Deus é mais. Outros dizem assim, não responde não, que é a morte. Não tem, Riverson deu risada aqui agora. Então, misericórdia. Misericórdia. Então, o povo de antigamente tinha isso, né? Quando dizia assim, Ivandro, oi, quem chamou? Quem chamou? Não responde não, que é a morte que está chamando. Então, tinha essas coisas. Então, às vezes, esses ruídos que a gente ouve, essas vozes, esses rumores, e a gente não consegue compreender, podem ser sinais precursores, ou seja, de início da nossa mediunidade. É o quê? Se for a morte, diga a ela que eu estou forte. Gostei dessa. Se for a morte, diga a ela que eu estou forte. Mas não adianta nem raspar a cabeça. Lembra daquela história? Porque quando ela vem, ela pega mesmo. Pode estar de cabelo cacheado ou pode estar careca. Se for a hora, ela vai levar de qualquer jeito. Não tem como enganar. E aí você ri, né, mulher? Mas é a verdade. Aí o que acontece? Então, no começo é assim, essas vozezinhas, essas coisas que a gente não consegue entender direito, mas depois a coisa começa a ganhar uma nitidez maior. Mesmo, aí que me preocupou foi isso agora. Porque aí a gente podia dizer assim, mas eu não tenho mediunidade de audiência. Eu não ouço, eu só psicografo, ou então eu só falo, a psicofonia, ou então eu só vejo a mediunidade de vidência, ou eu só vejo algo que possa acontecer, as tais premonições, que é a clarividência, eu vejo o futuro. Olha quanto tipo de mediunidade tem. Né? Ou então a sonambúlica. Né? Então, eu sonho, saio andando e tal, e vou querer ir para os lugares, enfim. Então, quanto tipo de mediunidade tem? Então, ele aqui está dizendo que, às vezes, a gente ouvir rumores, vozes, mesmo incompreensíveis, não significa que a gente tenha a mediunidade de audiência. A gente pode ouvir dentro desse processo de desenvolvimento mesmo, sem ter a mediunidade de audiência. Só que aí ele vem para a parte mais, vamos dizer assim, mais séria da coisa. Porque até aí, quem nunca ouviu alguém chamar, quem nunca ouviu ninguém bater na porta, quem nunca ouviu ou achou que ouviu algo, né? Aí ele diz que tem outros que ouvem zumbidos. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que tem um incômodo, assim, um zumbido no ouvido, que acham até que é labirintite. Eu estava me esquecendo o que é o nome do problema. Que acham até que é labirintite. Eu vou no médico para ver se eu estou com labirintite, e chega lá no médico, não tem nada. Aí vai fazer a audiometria, a audição está perfeita. Aí diz, o que é isso? Então, pode ser sinal precursor inicial de uma, o quê? Mediunidade. Olha aí. Então, esses zumbidos, ou ainda mais, muitos podem se tornar tão sensíveis nessa audiência que não conseguem conciliar o sono. É muito normal isso nos filmes de terror, né? As crianças, o povo vai dormir nos filmes de terror, daqui a pouco começa a ouvir as vozes. Então, tem até aquela mistura um pouco com sonos, né? Quem assistiu aí a Hora do Espanto, a Hora do Pesadelo e tal, né? Fred Krueger, 1, 2, 3, aquela musiquinha, feche sua porta, ele está chegando, ele vai te pegar, e tem a musiquinha, então, começa a dormir, e aí começa a ouvir as vozes, né? E não consegue dormir. No caso do filme é o contrário, porque ele Fred Krueger, aquela personagem, faz com que a pessoa não acorde mesmo. Mas, nesse caso, a pessoa não consegue dormir, porque deita e aí começa a ouvir vozes, começa a ouvir os espíritos falando, me ajude, socorro. Já pensou, gente? A gente vai fechar o olho para dormir, aí começa, me ajude,
Socorro! É o quê? Tá onde? Tá o quê? Riverson? É o quê, meu filho? Falei nada não, Evandro. Estou aqui dormindo. Está pedindo socorro porque Deus é mais. Ele já falou aqui do lado, vocês já ouviram. Né? Então, por quê? Ou então ele ouvir, né? Riverson. Riverson. Ô, Riverson. Socorro, me ajuda. Aí, Evandro, foi você? Me deixa dormir, criatura. Não falei nada, estou quieta aqui. Aí, ó, então a gente fica atento a esses sinais, essas coisas que podem acontecer com a gente e ser desenvolvimento da nossa mediunidade. Agora eu quero ouvir vocês. Quem aqui já passou por isso alguma vez? De ter algum tipo de visão, ter algum sonho assim, ou até mesmo de ter, ao ouvir algo. Francis já pediu a palavra. Opa, Jair, estou chegando para o nosso estudo também. Pode falar, Fran. Agora eu dou até risada. Pode Bem, rir. esses fenômenos comigo aconteciam muito, muito mais na minha infância e adolescência do que hoje. Eu recordo que na infância eu ouvia muito me chamar, alguém chamando na porta de casa. Eu ia feito uma bestalhada, atender, chegava lá, não tinha ninguém. Respondia. Quer dizer que você atendia ao chamado, né? Atendia, sempre atendia. Até aí os mais velhos, isso que eu escrevi ali, eram os mais velhos que diziam, não responda não. Fala assim, ó, se for a morte dela que eu estou forte. Isso era coisa que eu ouvia quando era criança, né? E como minha mãe e meu pai eram espíritas, então aí eles entendiam melhor do que isso sobre do que eu, né? Mas, enfim, na adolescência, eu comecei a ter as tais premonições, ou a questão da clarividência, porque Sim. às vezes eu sonhava, né? Ou uma mediunidade que vem onírica, né? Não Sim. sei se era uma clarividência ou se era uma mediunidade onírica, que eu acho que são coisas diferentes, né? Eu tinha muitos sonhos premonitórios, ou sentia realmente que estava por acontecer algo. Por exemplo, quando meu tio desencarnou, eu estava em Salvador, em aula, e eu senti que ele tinha partido. Eu senti que tinha acontecido alguma coisa. E eu já cheguei em Candeias triste, né? Eu vim para casa já triste. Eu tinha certeza absoluta que tinha acontecido algo. E aí, quando eu cheguei em casa, aí eu recebi a notícia de que meu tio tinha feito a passagem dele. E era o tio que eu era mais apegada, né? O irmão de minha mãe. E aí, assim, as minhas colegas me chamavam de bruxinha, por conta dessas coisas, né? De prever um acidente de ônibus, houve momentos que eu previ acidente de ônibus, falei, tinha algumas que gostavam de viajar na cabine do motorista, aí eu disse, não vai, porque eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa, e não é que aconteceu um acidente mesmo, os pneus estouraram, o motorista perdeu o controle do ônibus, o ônibus bateu lá no canteiro assim, da estrada, e foi um terror, né? Isso de noite na BR-324. Então, assim, acontecia com mais frequência nesse período, entre infância e adolescência. Agora, o que eu percebo essa questão do zumbido tem acontecido, já aconteceu algumas vezes, às vezes do nada eu sinto, e eu já sei que não é nada do meu ouvido, porque eu fiquei sem escutar durante São João inteiro por conta de uma otite, mas antes disso eu já estava sentindo zumbidos no ouvido, esporadicamente. Mas eu sei que eu não tenho problema de ouvido nenhum, porque eu escuto bem até demais. Entendeu? Eu queria não escutar tão bem quanto eu escuto, mas eu escuto muito bem. E você sabe também que, no seu caso, esses zumbidos que você ouve, essas sensações que você tem ligadas ao seu aparelho auditivo,
também estão ligadas à sua mediunidade voltada para a questão musical, né? Sim. Da escrita, né? Dos versos que você compõe, tudo isso. Quando você ouve muito, como você fala, fui intuída, mas você também já comentou alguma coisa nesse sentido, já. Sim, mas é menos evidente que quando criança. Quando criança, eu ouvia mesmo. Chamando toda hora, tinha uns brincalhão lá, meu Deus do céu, era toda hora chamando, e eu ia correndo atender a porta. Ai, ai, viu? É E coisa. é legal você estar falando isso, porque, assim, tem a ver com o que a gente estudou no mês passado, né? Então, é importante a gente perceber esse desenvolvimento da mediunidade, esses sinais, e colocar o adolescente, a criança, para entender isso dentro da sua realidade, foi isso que a gente viu no mês passado. A gente não vai pegar uma criança e jogar na mediúnica, não, a gente vai orientar, a gente vai acompanhar, a gente vai levá-lo a entender aquilo da melhor maneira possível, e no momento certo ele vai trabalhar na mediúnica, se for o caso, né? Mas, assim, percebam, dentro desse exemplo que Francis está trazendo, que a coisa acontece de maneira mais aflorada na juventude, depois ela tende a acalmar. E aí vem uma vez ou outra, ou até não vem mais, né? Não aparece mais. Então, tudo tem aquele momento, aquela razão, aquela coisa. Mais alguém quer fazer alguma contribuição sobre isso para a gente passar para a parte de incorporação? Não? Ninguém abriu o áudio, ninguém digitou, então, para incorporação. A gente está na página agora 182. Nós temos aqui, para esse tópico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinais. O primeiro sinal para a incorporação, então, veja que antes é a questão da lucidez, não tem nada a ver ainda com o incorpóreo, com a presença do espírito em nós, né? Então, o adormecimento é a primeira questão, primeiro sinal. Aí ele diz assim: os médiuns que, por efeito da sua própria perturbação, não conseguem concentrar-se ou dominar-se, mormente no curso dos trabalhos práticos, são submersos pelos próprios protetores invisíveis em um sono mais ou menos profundo, durante o qual agem sobre eles, afastando as causas perturbadoras ou trabalhando nos órgãos da sensibilidade. Eu estou rindo que o outro já se mexeu aqui. Para a necessária preparação. Então, o que os espíritos fazem? Os espíritos protetores fazem com que... Então, a gente já é tão desligado, a gente não se concentra, a gente não para no nosso dia a dia, a gente não domina o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Aí ele diz assim, vamos ter que acalmar essa criatura. Então, faz o quê? Coloca a criatura, coloca a pessoa um sono mais ou menos profundo, e aí vai agindo sobre a gente, afastando as coisas que perturbam a nossa mente, que nos preocupam, que nos enchem de preocupar, né? Que deixa a mente da gente cheia de caraminholas, ou então vai trabalhando em quê? Na nossa sensibilidade, como também forma de nos preparar. Aí ele continua, diz assim, agem também assim sobre aqueles que vêm para o trabalho espiritual. Então, se eles já agem nos nossos problemas do cotidiano, imagine nas questões espirituais. E aí ele diz, em condições físicas impróprias, por cansaço ou moléstia, ou ainda por efeito de preocupações intensas ligadas à vida material. Todas essas condições são incompatíveis com o trabalho e exigem cuidados reparadores. Então, o que ele está querendo dizer aí? A gente vai trabalhar, a gente precisa se concentrar, mas a gente não consegue, por quê? Porque a gente está com preocupação, porque a gente está doente, ou porque a gente está sem condição física. Então, o que vai acontecer? O Espírito vem nos assessorar nesse momento. Ele vem colocar a gente mais ou menos um sono profundo, para quê? Para que ele possa auxiliar a nós no nosso trabalho de intercâmbio. Então, para que a gente possa
se colocar de melhor condição para o atendimento espiritual. Então, eu estou lá, mas estou cansado, estou exausto, estou pensando em 1001 coisas, mas eu chego, eu me coloco à disposição. Então, o que vai acontecer? Estou dando trabalho para a espiritualidade? Estou, mas a espiritualidade precisa do meu trabalho. Então, eles vão fazer com que eu entre naquele processo de relaxamento, como se eu estivesse num processo de dormir, assim, meio lá, meio cá, meia boca, e ali eles vão trabalhar em cima da minha questão física ou psicológica, seja lá o que for, para eu poder trabalhar mais ou menos dentro do que a espiritualidade espera de nós. Isso, então, é o adormecimento. Aí ele vem falar aqui no segundo ponto, sobre os fluidos. Então, ele diz assim, à medida que a sensibilidade se apura, o médium sente cada vez mais intensamente fluidos que tanto podem vir de encarnados como de desencarnados presentes à sessão. E conforme seja o grau dessa sensibilidade, podem também provir de entidades de maior hierarquia, protetores do trabalho, ou para os quais, durante ele, se apelou, e que, nestes casos, enviam, às vezes, de grandes distâncias as radiações poderosas que eles têm. Então, pelo seu teor vibratório, esses fluidos agem sobre o perispírito do sensitivo, de forma agradável ou não, produzindo boa ou má impressão, provocando reação suave e reparadora ou violenta e dolorosa. Aí ele segue. Pela natureza, pois, dos fluidos que sente, pode o médium identificar a presença ou a ação de entidades ou forças boas ou más do mundo invisível. E fecha dizendo, convém também dizer que os fluidos agem de preferência em determinadas regiões do organismo, ou melhor, refletem sua ação em lugares de eleição do organismo físico, segundo sua própria natureza e variando de indivíduo para indivíduo. Assim, uns sentem fluidos pesados de espíritos inferiores, no alto da cabeça, à esquerda, outros à direita, outros no braço, nas pernas, no epigastro, e fluidos leves, de espíritos superiores, nestes ou naqueles pontos do corpo, sistematicamente. Riverson quer falar. Diga, Riverson. Eu queria perguntar. Ele quer perguntar. Vocês estão ouvindo, não precisa ficar repetindo, né? Pergunte. De que forma o médium consegue controlar esse absorver de radiação? Nesse caso aqui, não é um absorver de radiação. Vamos lá. O que vai acontecer? Um exemplo bom. Quem aqui já não ouviu falar de Dr. Bezerra de Menezes? Como é que a gente sabe que Dr. Bezerra está presente no ambiente? Pelo cheiro que ele exala. Esse cheiro, ele tem a semelhança, ele para nós passa a ideia de ser o cheiro de um éter. Ok? Então, Dr. Bezerra, quando ele está no ambiente, as pessoas que estão ali presentes sentem o cheiro do éter. Então, não é uma radiação. Radiação é outra coisa. É uma sensação, é um fluido que ele emana no ambiente, no caso ele é um espírito evoluído, e que alguns, é aí que vem a coisa interessante, é uma sensação localizada, porque a gente sente o odor através das vias aéreas, não é através do corpo todo, através da nossa respiração, né, do cheiro, a gente sente a presença dele, uma presença boa, mas uns sentem em maior, outros sentem em menor grau. Certo? Mas eu falo e tem gente que pode não sentir nada. Mas eu falo em relação aos médios que incorporam, por exemplo. Pronto. Aí vamos lá. Aí quando você fala da radiação, então ele dá um exemplo aqui. Aí, por exemplo, a gente está lá na mediúnica, como o Riverson está aqui perguntando. Aí o médium de incorporação, o médium que dá a comunicação com a presença do espírito. Então ele começa a sentir o braço doer.
ou ele começa a sentir uma palpitação, certo? É mais ou menos o que você está chamando de radiação, né? A gente já ouviu essa expressão. Então, essa sensação de dor no braço, ou de dor na perna, ou de dor de cabeça, ou de peso nas costas. Então, é a sensação que aquele espírito menos esclarecido, eu torno a repetir, o livro fala inferior, mas a gente gosta de dizer assim, menos esclarecido, transmite para nós. Então, no caso da reunião mediúnica, nós estamos aqui agora em 8 pessoas com Riverson aqui. Então, nós 8 estamos reunidos, mas vamos lá, só Jailton tem a sensação de peso aqui no ombro. Aí, Vitor está sentado ao lado dele, Vitor sente uma sensação de dor do lado esquerdo do corpo, por exemplo. Então, veja o que é. Então, ele está, aquele espírito menos esclarecido, ele está se aproximando de Jailton, então ele está emitindo aquela sensação para ele, por uma série de razões. Então, ele sente aquele peso, e o Vitor, que está do lado dele, ele sente no braço aquele processo de dor, aquela coisa assim. Então, é como se aquele espírito estivesse transmitindo no ambiente aquela sensação de algo que ele está sentindo. Então, aí ele vai, de repente, dar a comunicação, e através da comunicação, por Jailton, por exemplo, que eu estou colocando aqui no momento, a gente vai saber o que é que ele está sentindo. Por que Jailton ficou com aquela sensação no ombro? Então, de repente, ele chegou assim por trás e ficou ali, ó, montado, vamos dizer assim, na corcova de nosso amigo. Então, ficou ali, e aí ele vai dizer, aí ele começa a sentir dor de cabeça, ele começa a sentir tontura, e aí ele vai falar ou escrever, né, dizendo o que ele está sentindo, certo? Então, é a sensação. Então, pode ter uma sensação boa, que é o exemplo do éter que eu citei de Dr. Bezerra, pode ter uma sensação não tão boa, quando é um espírito não tão esclarecido. Mas o médium pode controlar isso? O médium pode controlar, ele vai se aproximar daquele que ele tem afinidade, por uma série de questões, como diz aqui. Quanto mais desenvolvido o médium, maior o controle dele, ou, melhor dizendo, maior a percepção dele daquilo, e, de certo modo, ele reprimir quando é algo ruim, ou absorver quando é algo bom, por exemplo, a sensação do cheiro de éter. Eu ia falar, quando você perguntou, ele está aqui, cada bodega de olho, vocês tinham que ver. Uma sensação de flores. Eu já li algum livro, não me lembro agora o nome, que as pessoas no ambiente, quando aquele determinado espírito chegava, ele dava uma sensação de cheiro de flores no ambiente. Então, tem espíritos que trazem isso. Nossos irmãos caboclos, por exemplo, podem trazer aquela sensação de cheiro de quê? De charuto. Então, a gente sente o cheiro do charuto. Não tem ninguém fumando no lugar, mas a gente sente o cheiro do charuto. Por quê? Porque é uma forma que eles têm de se apresentar para nós e a gente saber que são eles que se fazem presentes ali. Então, eles têm essa característica do Dr. Bezerra, o éter, os caboclos, o cheiro do charuto, né? Outros, cheiro de flores, e assim sucessivamente. E outros, as sensações outras que a gente tem, né? Como dores, como palpitações, dor de cabeça, dor em alguma região do corpo. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje eu estou falando demais, gente. Cri, 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 cri. Já eu também o microfone. Venha, meu amigo, chegue junto. Oi, gente, Ivando aqui ouvindo, eu estou aqui voltando no tempo, que bom estar com vocês aqui. Precisava estar aqui ouvindo e reunido com vocês. Sobre o que você falou aí, eu estava aqui justamente revivendo, né? Por participar da... A gente chama de mediúnica, não, lá era desobsessão, né? Mas não deixa de ser experimentar a prática, né? Melhor de praticar a mediunidade, né? E eu passei por esses altos e baixos das sensações, né? Como foi River falou do controle, e no início eu era visceral, né? E reproduzia
todas as sensações e até tentava as falas, né? Que eu deduzia que era aquilo que estava falando. Na verdade, eu nem sabia direito se era outro que estava falando. Processo mesmo de... Olha como é bom, né, ter esse estudo aqui e depois ir para outra, né? Mas, assim, a gente é jogado pelas circunstâncias da vida, né, naquilo que precisa. E você está dizendo aí, eu ficava assim, mesmo sendo lá desobsessão, eu sentia esses aromas diferenciados. E eu ficava olhando para o ambiente para ver se tinha algum jarro de flor ou qualquer outra substância. Eu dizia, botaram alguma coisa depois na água. Eu ficava sempre com essa sensação. Os dias, então, que tem aqueles atendimentos fraternos, ali lá dentro da sala, então, meu Deus, é cheiro de tudo quanto é coisa assim. De ervas, né, de modo geral. Quando você falou dos caboclos, já quando eu sinto a presença da negrada, se por assim dizer, eu sinto o cheiro de ervas, né? Ervas diversas. Agora você falando, outro dia mesmo eu estava num ambiente, um cheiro de charuto, eu procurava, eu jogava para o outro e todo mundo olhava assim, eu procurando, quem é que está fumando charuto aqui, o cachimbo? E não achava, aí você vê agora falando, eu disse, só para isso. Era a presença, né, como você é bem trouxe aí, de um caboclo. Então, Com certeza. é isso aí. E a gente vai afinando, né? Eu estou em um bom tempo antes da pandemia e depois não trabalhei mais lá na casa e não estou trabalhando em outro lugar. E ouvindo vocês aqui, você aí que estava descrevendo e ouvindo França, eu estava viajando, né? E relembrando. E eu disse, meu Deus, preciso voltar para trabalhar, tenho que trabalhar. De repente, a resposta para todos os males que eu estou passando, sentindo, é justamente, como é que se diz, resultado não de castigo, que Deus não castiga ninguém, mas sim dessa relação, né? Dessa capacidade que tenho de intercâmbio e mal orientado, mal trabalhado, no caso, ou no caso, não trabalhado. Eu ia dizer isso, né? No caso, não trabalhado. Porque você é uma pessoa que você tem conhecimento. Você traz, você busca, né? Então, para você, meu irmão, é mais fácil lidar, que é como a gente falou no mês passado, com uma criança que passa por isso, por exemplo. Que a gente está falando aqui de coisas boas, na maioria das vezes. Mas, assim, e você sentir o cheiro da podridão, né? De fezes, né? Um cheiro forte de sangue, né? Então, assim como a gente tem essa sensação para coisas boas, a gente tem também, né, da carne queimada. A gente já participou de atividades que a gente tinha sensações assim muito fortes, muito tocantes, né, do cheiro da carne queimada, do cheiro da, eu vou usar uma expressão forte, mas vocês vão entender, do cheiro da morte, né? Então, é ruim também. E quando a gente conhece, quando a gente entende um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho que a gente está engatinhando ainda, é mais fácil a gente lidar. Aí, naquele momento, a gente se recolhe um pouco, a gente faz uma prece, a gente pede um encaminhamento, se a gente não tiver no trabalho mediúnico, como você falou, às vezes a gente se pergunta assim, mas que cheiro é esse? Quem está fumando aqui? Quem é que está com charuto? Quem é que está, né? E não tem ninguém, mas aí vem o insight, vem o despertar, vem aquela intuição, vem aquela comunicação, né, intuitiva. Sou eu que estou aqui, meu irmão. Você não está sozinho, não. Vim te acompanhar até aqui. Eu sabia que você vinha para cá e eu vim lhe proteger, eu vim lhe acompanhar, eu vim estar presente no seu dia a dia. E essa eu acho que é a marca maior que a gente tem da espiritualidade em nossas vidas e a certeza que a gente tem de que a gente nunca está sozinho. A gente sempre está, quando a gente permite, acompanhado pelos bons espíritos. Agora, quando a gente também não permite, eles vão ter que se afastar e vão dar lugar àqueles que estão precisando de ajuda, porque a gente é o canal. É como se tivesse escrito assim com a gente, não tem aquele povo que trabalha aqui, posso ajudar? É como se a gente tivesse escrito na gente isso. Posso ajudar porque somos médiuns, né? Médiuns ostensivos, a maioria de nós, né? Trabalhadores de uma casa espírita. Então, aquele irmão precisa ir ali, ele vê na gente, posso ajudar? Tem até um filme, acho que é na Netflix, eu não me lembro agora,
que eu estava vendo uma propaganda um dia desse, e que é oriental, né? E aí o rapaz passa, e aí ele passa e ele desvia num hospital, e ele segue. E aí o rapaz que segue por trás, eu até me arrepiei, o rapaz que segue para trás, aí ele diz assim, pô, ele me viu? Ele me percebeu? Aí vira de novo. Aí quando ele vira, aí o cara se toca que ele percebeu que ele tinha visto ele. Aí ele disfarça, pega o celular e diz, não, sim, não sei o que, começa a falar. Aí o espírito vem, passa por entre ele de novo. Aí ele, disfarçadamente, continua conversando no celular, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, é um irmão que estava preso naquele ambiente, se eu não me engano, era um ambiente hospitalar, e aí vem alguém que é médium, passa pelo irmão, é uma sensação, algo natural. Ele passa e ele desvia. Por quê? Porque ele viu o espírito, e naquele momento o ato de desviar foi um ato instintivo. Ele não desviou, porque se a gente sabe que é um espírito, a gente não vai desviar, a gente vai passar direto. Mas naquele momento ele viu, a coisa era tão real e ele desviou. Quando ele desviou, o irmão lá, ele desviou de mim, então ele me viu, eu vou voltar. Só que aí ele percebeu o médium, que o irmão tinha visto, que ele tinha percebido ele, aí ele, para disfarçar, pegou o celular, é engraçado até a cena, pegou o celular para... Aí o irmão passou por ele e seguiu. Aí disse, não, eu me enganei, ele não percebeu que eu estava aqui, não. E aí ele segue, né? Eu não me lembro agora o nome acho que é uma série, mas eu vou pesquisar, depois eu digo a vocês. Se eu não me engano, Tânia tinha levantado a mão e baixou, porque eu estou falando demais hoje. Pois é. Eu prometi que eu ia ficar calada nesse texto de hoje, mas está impossível. Jailton, você tem razão. O trabalho para nós médios é o remédio necessário, né? Sabemos que não temos mérito nenhum em ser mais ostensivo ou não, em ter a oportunidade de trabalhar aqui ou ali. Mas chega um momento ou determinada reencarnação que você não tem para onde correr. Ou você trabalha, ou você trabalha. Ou você trabalha por amor, ou você trabalha na dor, né? Eu tenho aprendido isso literalmente falando. Quando você fala das sensações, Evandro, são essas sensações, quando você, tipo assim, você é um médium, aí você começa a estudar, você começa a tentar, a passos de lesma, a evolução moral. E aí você começa a estudar, aí estuda o livro dos médios, aí estuda o livro dos espíritos, aí faz estudo mediúnico, começa a ler mais, tal. E você começa a perceber que a sensibilidade, eu digo por experiências próprias, de um tempo para cá, depois que, né, dos conselhos que eu tive de buscar o estudo. Eu estou estudando com grupos de outro centro, online, o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos. Tenho feito uma rotina de estudo para a minha vida. E eu percebi, eu até estava comentando com o Francis, eu comecei a ter muito mais sonhos. Já teve dia de eu levantar e dizer, Francis, vamos morar aqui, porque vai acontecer isso e acontecer, né? E essas sensações outras de você falar de cheiro, tipo assim, dependendo do irmão, do ambiente que você tá, acontece aquela coisa de você ter a sensação do outro. Exemplo, eu não fumo, e de repente você tá morrendo de vontade de fumar, salivando por um cigarro, por um charuto, entende? De você entrar no ambiente e você estar bem, e daqui a pouco você sai dali com uma dor de cabeça alucinante, passando mal, com ânsia de vômito. Aí Francis para, observadora que nem ela, diz assim, Tânia, vem cá, você começou a sentir isso que horas? Foi antes ou depois de você fazer tal coisa?
Aí quando eu paro que penso, eu digo, ó, foi antes de tal movimento meu. Então, naquele momento, que eu adentrei em determinado local, que eu estive com determinada pessoa, eu captei a energia, né, os médios esponjas, e aí, né, peguei para mim, né? E isso tem acontecido com bastante frequência. E através do estudo, acho que foi Iverson que perguntou, se a gente pode ter o controle. A educação mediúnica vem através dos estudos. Mas eu tenho aprendido que a oração, de você dizer, ó, irmã, eu sei que você está aqui. Hoje mesmo eu vim de São Francisco para cá com um sentado do meu lado, né? Eu tentando cochilar, tentando orar e nada. Aí daqui a pouco, eu não sei o nome daquele negócio que tem no teto de micro-ônibus, que abre e fecha, tipo um vasculhante. Sei, sei. Daqui a pouco, de olho fechado, eu só ouvi a zoada. Eu digo, pronto, o carro bateu. Aí eu senti duas mãos assim, eu tava de olho fechado. Aí eu senti, né? Ele tava do meu lado, pegou nos meus ombros e se segurou, me plantou assim. Aí eu disse, aí eu abri os olhos assim, todo mundo olhou, todo mundo. Ah, não bateu, não, foi um negócio que voou. Foi a tampa do negócio do ônibus ali que voou. Né? E voou, e graças a Deus o carro que vinha atrás não bateu e tal. Mas aí eu fico pensando, né, que no Evangelho, Jesus, eu sou péssima, eu não gravo nada. Que pergunta o quanto somos envolvidos pelos espíritos, né? E Uhum. os espíritos respondem que somos muito mais influenciados, muito mais do que podemos Pode pensar, imaginar. É. do que podemos imaginar. E o que eu tenho aprendido, o que tem sido o meu alicerce hoje, né? Vamos lá, fé, estudo e oração. Porque eu digo, meu irmão, estou no meio da rua, não posso te ajudar. Ali, ó, aqui perto tem um CA, mais perto do que na Coifa. Vai lá, tem uma equipe espiritual lá para te ajudar, né? Aqui todos sabem que eu sou uma pessoa que eu vou onde eu tenho vontade de ir. E teve recentemente, eu fui fazer uma visita em uma igreja e diversos irmãos, né, lá, e eles se perguntando por que os outros não estavam vendo eles, né, irmãos que outrora congregavam ali. E eu falando, irmãos, porque vocês aqui não foram ensinados a crer, a acreditar na vida após morte? Inconscientemente, sim. Porque quando você diz que eu quero ser crente, ser salvo para ter a vida eterna, então eu acredito em uma vida além. Mas vocês não vê por um outro lado, né? Pelo lado da reencarnação, pelo lado que é essência, que precisa se desvincular da terra, da igreja, da família. Ah, mas, irmão, é isso aqui, a vida continua, permita ser auxiliado. E engano de quem pensa que equipes espirituais socorristas só estão no centro espírita. Muito enganoso quem pensa isso, porque hoje eu acredito piamente que toda reunião, em nome do Mestre Jesus, que tenham pessoas com pensamentos do bem e de fazer o bem, são hospitais de luz que a espiritualidade se utiliza para auxiliar irmãos ligados a pessoas ou aquele lugar. Muita paz. Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Isso está lá na É palavra. isso aí. Né? Então, a mediunidade ela não é algo inerente ao espírito. A mediunidade é inerente ao ser humano. Então, ela está presente em todos os lugares. Foi o que Isabela falou lá no nosso simpósio. Que vocês não puderam estar presentes, meus irmãos Jailton e Tânia, nem Vitor, né? Mas ela disse isso lá, que as práticas do espiritismo tendem a abranger outras religiões. A gente não pode, com isso, criar raiva ou inimizade do outro,
mesmo que o outro se aproprie de algo que nós entendemos como espírita, com outra denominação ou com alguma prática até certo modo diferente, mas o importante é que o outro faça. O importante é que o outro use a água fluidificada, mesmo que chame de água benta. O importante é que o outro faça a doutrinação, mesmo que chame de como é que é o nome? Culto de libertação. Culto de libertação, entendeu? O importante é que faça. São práticas, são ideias espíritas usadas em outras religiões, outras denominações, e que bom, é aquilo que já foi dito. O espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Não quer dizer que o espiritismo será maior do que as outras, não. O espiritismo terá suas ideias aplicadas e praticadas por outras religiões, mesmo que Copiadas. utilizando outras denominações. Copiadas. Copiadas com outro nome. Nada se cria, Pronto. tudo se copia. Que seja. Fala, meu irmão Jailton. Oi, Ivandro, eu vou pedir permissão para fazer um relato aqui. Acho que tem tudo a ver com a reunião, principalmente a presença de Marlene, que eu não tinha prestado atenção, só agora na fala de Tânia que eu percebi, tem a ver com ela. Espero que ela esteja aí atenta. Eu troquei de carro e no domingo, dia 8, vinha de Castro Alves e um camarada bêbado desceu uma ladeira lá com a bicicleta, né, desgovernado, e bateu no carro, né, em plena BR-101, né, com aquele fluxo, e na hora eu pude frear, não consegui me livrar, ele bateu e eu desviei para a contramão, sabe como é o fluxo ali, não tive nada, né? Como era próximo de uma, para mim, descida e outra subida, as carretas vinham devagar, né, frearam a distância de mim. E aí, como é que eu disse? Quando a gente vai analisar, o camarada estava com a faca na cintura, caído lá, eu com medo, pensei que tinha matado o cara, ou no caso, que a gente acha que tem culpa, né? Na hora, alguma bicicleta batendo num carro. Eu não fiquei assim desesperado, fiquei em choque. Quando eu vi sangue, aquela pessoa imóvel lá, eu digo, meu pai do céu, como é que aconteceu comigo? Alguém desencarnar assim, através de um objeto meu, eu envolvido, enfim. Fiquei mesmo desolado. E depois, os danos materiais, eu estava associando por quê? Castigo de quê? O que é que eu devo materialmente que tenho que ser que compensar dessa forma? E aí alguém, membro do AOL, eu estava vindo de um evento de A em Castro Alves, isso aconteceu em Sapé-Açu. Passei o dia todo, o evento foi no grupo de A, uma parte, e outra onde? No centro espírita. E aí, quando no caminho, na hora do acidente, um companheiro, acho que até frequenta o Centro Espírita de Salvador, faz tratamento, disse assim, Jailton, isso é um problema espiritual, viu? E eu, na hora, estava ali tão aflito, tentando, esperando a polícia rodoviária fazer ocorrência. Uhum. E agora aqui, e agora depois em casa, eu estou aqui, porque Marlene fez uma proposta de eu levar o AA para o Centro Espírita daí, né? Para um grupo, não para o Centro Espírita necessariamente, mas para São Francisco. E a gente tentou lá através de Conceição nada, não que eu não queira, mas não, a gente terminou não se afinando, né? Em nenhum momento para dizer, vai ser. E eu, quando comprei esse carro e soube que eu ia ter esse folgão, como estou tendo hoje e amanhã, porque a escola foi entregue lá para um procedimento lá do OBMEP, né? Até sua área aí, né? Uhum. A Olimpíada de Matemática, então ficou... a segunda etapa. Aí eu disse, eu vou lá, vou lá. E aí aconteceu o acidente, estou sem carro desde o dia 8, né? Desde o dia 9 que eu ainda trouxe o carro para casa, tal, mas foi para consertar. E então eu acho que é por aí, né? Essa questão do trabalhar, de não trabalhar, mesmo que não seja a mediunidade num trabalho assim, tipicamente, né, do centro, mas é um trabalho também, né? Essa salvar vidas. Veja aqui, a gente sai de um evento maravilhoso, no grupo de A, e o Centro Espírita, os trabalhadores foram solícitos, não cederam só espaço, estavam lá trabalhando, com a família, com familiares nos servindo, e no caminho acontece um negócio desse, né? E um camarada alcoolizado, a garrafa de cachaça estava do lado dele, ainda bem que era de plástico,
senão Nossa. teria se portado mais ainda. Então, são essas coisas que a gente está dizendo assim, que para a gente perceber, né? São as percepções também, as leituras que a gente precisa fazer. E não é à toa que aconteceu comigo, né? E é isso, Marlene. Vamos o mais rápido possível, Marlene. Marcar um dia, nem que saiba aí, para a gente se reunir, ainda que não seja com todo, né? Com todos que devem estar, mas pelo menos para a gente plantar essa semente aí. Viu, Marlene? Vamos nos falar mais aí. Pois é, né? Plantar realmente essa semente, porque vai ser E, importante para a cidade, vai ser importante para as pessoas e para os trabalhadores. Isso aí, você fez e algo. uma questão, rapidinho, só para não me esquecer, Ivandro. E uma coisa muito importante as pessoas têm a ideia que acham que quando se fala de trabalhar, você precisa trabalhar na Seara do Mestre Jesus, você é médium, você precisa trabalhar, você está doente, as pessoas acham que é único e exclusivamente dentro de um templo religioso. Eu já nem estou falando de centro espírita, eu estou falando já no geral, Uhum. né? Eu vejo todo mundo com a visão assim que nem jegue. Não, eu preciso ter o cargo, eu preciso estar na mediúnica, eu preciso estar num grupo de louvor, eu preciso estar isso ou aquilo. E eu aprendi no auge da depressão, no auge das crises de ansiedade, de síndrome do pânico, em meio a tudo isso, eu me reconectei de uma certa forma com o trabalho distante de tudo isso, né? Um trabalho que vem sido muito criticado por alguns parceiros de religião, porque para fazer o bem, para trabalhar na seara do Mestre Jesus, eu não preciso necessariamente ter um cargo de uma instituição, eu não preciso nada, eu só preciso querer, eu não preciso estar empregada. No momento que você tem a vontade, o desejo, e que você lança isso para Deus e para o universo, coisas que nem a caravana da esperança acontece, né? E às vezes as pessoas me perguntam: mas é de que religião, é de que igreja, é de que centro? Eu digo: não, aqui é algo independente. Somos sem vínculo político ou religioso. Então, eu tenho aqui irmãos confrades da Casa Espírita, daqui de Candeias, de São Francisco, eu tenho irmãos evangélicos, eu tenho candomblecistas, eu tenho católicos apostólicos romanos nos ajudando, entende? E eu tento, e toda quinzena que a gente se reúne, eu tento deixar, eu coloco isso em pauta na minha fala inicial, a gente sempre faz uma prece. Então, um dia eu peço ao crente, outro dia eu peço ao católico, outro dia eu peço. Fale com Deus do seu jeito. Então, a gente precisa se conscientizar que, às vezes, uma escuta de uma pessoa, às vezes você está ali, só esse negócio de lista de transmissão para 500 pessoas. Mas, às vezes, você está ali com o Ivandro na cabeça, poxa, Ivandro na cabeça. Ivandro na cabeça. Eu começo a orar com o Ivandro, mas tem uma hora que o incômodo é tão grande, eu digo: não, eu vou ligar, vou mandar uma mensagem, porque eu já sei, está acontecendo alguma coisa com ele. E às vezes o Ivandro só está precisando que eu cale a boca e escute ele. Um desabafo, um choro. Tá entendendo? Então, tudo isso é forma de trabalhar. Uma caridade muito nobre é o da escuta, né? É de dar um conselho. E aí, às vezes, você tá o pó da rabiola, mas aí vem Vandro, achando que você tá a fortaleza do mundo, contar uma coisa que eu digo: oh, meu Deus do céu, isso aqui que eu tô sentindo é nada, minha dor não é maior do que a de ninguém, como diz Gabriel Mussi. Aí eu digo: oh, meu Deus, tem hora que eu paro assim, eu digo, ultimamente, eu digo: Jesus, eu tenho até vergonha de lhe pedir nada, só quero te agradecer, porque nesse momento a espiritualidade está precisando de cuidar das mentes que tanto ainda se compraz com o mal no nosso planeta.
né? Hoje eu disse Então, para uma pessoa isso que você está falando. Eu disse assim: olha, você está reclamando demais. Você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você enxerga, você ouve, você fala, você se alimenta. Por que você está reclamando tanto? pois Vá é. viver, vá sair, vá se divertir, pare de reclamar, pare de viver de passado e vá viver seu Vai futuro, viver. fazer seu futuro Porque melhor. quem tá lá em Israel, na Ucrânia, não está podendo fazer nada disso. Na Os que África, perderam fala tudo das guerras na no África. sul, daqui do estado do Brasil, né? As famílias que estão envolvidas na guerra bélica no nosso estado, a guerra civil que está acontecendo em E você todo o diz nosso uma coisa, planeta. Tânia, importante quando você fala isso, que o próprio Espiritismo nos ensina. Não é fora do Espiritismo, não é fora do Espiritismo, fora da caridade, né? O Espiritismo ele deixa muito claro. A salvação ela está atrelada não ao Espiritismo, ela está atrelada à caridade. E a caridade ela pode ser feita por qualquer um. Ela deve, ela deve ser feita por cada um, porque ela não está vinculada à religião de ninguém. Ela está vinculada Exato, ao exato. desenvolvimento humano, E o que viu? a gente percebe é que muitos de. Eu acho que por isso que a Bíblia diz que aquele que tiver de pé, cuide-se para que não caia. O que eu observo muito é que as pessoas que têm necessidade, como eu já vi praticamente a falência de um centro espírita, de mostrar que sabe, de mostrar serviço, né, o orgulho, o egoísmo do ser, do conhecer que sobe a cabeça para os outros verem. Mas, na verdade, Jesus disse que quando a gente fizesse com a mão direita, né? A esquerda Que, não que a propagasse. esquerda não. Você está me entendendo? Então, Uhum. às vezes, eu conversava com uma pessoa recentemente e ela me dizia: ah, não, estou pensando de sair de tal lugar porque fulano tal que entrou agora, se quer me dar uma oportunidade. E ela falando com a raiva, com sentimento, nem de louvar, nem de nada, eu não tenho oportunidade de nada. Eu digo: vem cá, minha filha, para você abrir sua boca e falar de Deus. Quem está proibindo? Os hospitais estão ali, ó. O Ouro Eu Negro está conheço ali. uma pessoa que frequentou por anos e anos a Mansão do Caminho, né, um centro famoso de Divaldo Franco, fez todos os cursos e usou essa mesma expressão que você está falando aí. Nunca teve oportunidade de trabalhar. E depois ela começou a frequentar uma outra instituição, aí sim teve a oportunidade de trabalhar nessa instituição, de ser dirigente de departamentos e tal desta instituição, mas ela passou a viver uma fé cega, uma fé que não é a fé que o Espiritismo pede, que é a fé raciocinada, e a ponto de crer em mensagens que não tinham absolutamente nada de cunho elevado, e ditas por pseudo-entidades espirituais elevadas. Então, quando a gente analisa situações como essa, a gente entende, será que o estudo que essa pessoa tinha era suficiente para o trabalho? Talvez não. Talvez os anos todos que essa pessoa ficou estudando não fossem suficientes para ela trabalhar, para ela aprender, para ela se desenvolver. Talvez ela não pudesse ou não precisasse trabalhar da forma como ela se dispôs. Talvez o cargo que ela ocupasse não deveria ser o cargo que ela ocupasse. Então, são tantas coisas que a gente precisa refletir, né? São tantos pontos que a gente, quando se fala de mediunidade, desenvolvimento de mediunidade, a gente tem que estar atento e tem que estar alerta a todos os sinais que nos envolvem. Quando a gente estuda uma obra como a de Edgar Armand, a gente tem essa oportunidade de entender numa linguagem mais fácil, né, numa perspectiva mais real, mais tete a tete, mais nosso mundo, o que é que pode acontecer conosco. Então, é isso que a gente precisa trazer de ensinamento, que a gente tem que propagar, que a gente tem que entender e que a gente tem que cuidar. Como Tânia, como Jailton falaram, de nós, mas também daqueles que estão conosco. Então, cuidar daqueles que nos cercam, cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos amigos, cuidar dos nossos afetos, cuidar também dos nossos desafetos, nem que seja com preces, mas fazer com que o lugar onde nós estejamos, ele seja melhor.
É para isso que o Espiritismo existe, para nós nos melhorarmos, para nós nos trabalharmos, nos reformarmos e também contribuirmos para a reforma do planeta. Não é isso que a gente está passando? O planeta está saindo de provas e expiações para a regeneração. Mas para chegar lá, a gente precisa se regenerar, porque senão o planeta não vai mudar. Ou melhor, vai mudar, mas aí a gente vai ter que sair daqui para outro que seja compatível com o que nós estamos insistindo em nos manter, e o planeta vai seguir num processo mais lento, porque depende da nossa força e da nossa coragem para que a coisa aconteça de fato. Agora a gente vai ter que encerrar, porque já passamos 18 minutos da hora, e a espiritualidade tem tempo e exige tempo de nós. A discussão foi maravilhosa, mas para o mês a gente vai deixar os 4 pontos que restam desse capítulo 24, que são as ideias e impulsões estranhas, o entorpecimento, frio e rigidez, o alheamento, esvaimento e vertigem, e, por último, o ballonnement, né? Essa expressão aqui, em outra língua francesa, segundo o próprio texto diz, ballonnement, que vai servir para nós entendermos melhor estas questões que nos envolvem no né? Nas sensações do nosso processo espírita. Francis fala e faz a prece de encerramento. Já aproveito logo. Eita. Não, só ia te perguntar se a doutrinária de domingo, se é você quem vai fazer. Não, eu vou divulgar amanhã, porque eu evito divulgar mais de uma atividade simultaneamente, então, como hoje tinha a terapia do passe e o nosso estudo, aí a gente divulgou essa atividade hoje na casa, mas amanhã a gente vai estar divulgando a doutrinária de domingo, que vai ser com o Osmildo Fritella, que vai estar vindo presencialmente trabalhar conosco direto de Feira de Santana. Vai ser presencial, mas a gente vai estar lá domingo. Quem vai fazer a nossa coordenação é Marlene, que está aqui nos ouvindo, que ficou sabendo disso hoje. Marlene já está sabendo, porque ela vai coordenar a atividade, mas os demais saberão. Porque eu ia pedir permissão para, antes da palestra, levar o violão e tocar um pouco, né? Permissão por ser concedida. um dia de mediúnica, e a gente sabe hoje a gente sabe a importância da música para esses irmãos, para o auxílio deles. Então, é sobre isso. Tá? Então, oremos, né? Concedida. Vamos orar. Lembrando, para envolver as pessoas, como Tânia bem frisou, não foi por acaso a fala dela, envolvendo Dona Liginalva dos Santos, quem chegou depois, quando estiver fazendo suas preces, é mãe de um amigo nosso. Deixa eu agradecer a presença de Eliana, que já chegou no finalzinho. Eliana, seja bem-vinda, hoje e sempre, viu, meu anjo? Estará sempre, toda terceira quarta-feira do mês, nosso estudo online, assim, a gente sempre joga lá no grupo a mensagem, e seja bem-vinda. Vitão, que está longe, mas está perto. Jailton, que está conosco, a gente sempre sente sua falta, meu irmão, sempre que puder, se faça presente, porque você é muito querido por todos nós. E as meninas que já são prata da casa, Francis, Joquinha, Dora hoje não caiu, e Marlene, sejam bem-vindas sempre. Então, a gente vai encerrar, então, lembrando, Dona Lidinalva, que está com processo de câncer, né, no peito, nas costas, na bacia e nas pernas. Então, a gente pede orações por ela, mãe de nosso amigo Davi, e também pelas pessoas que são nossos afetos. Tem, inclusive, nomes que foram lançados no grupo, de pessoas que estão precisando de prece. Envolvamos também os nossos irmãos da Ucrânia, os nossos irmãos também do Afeganistão, nossos irmãos de Israel, da Palestina, da faixa de Gaza, nossos irmãos da África. As mídias não citam, mas existem guerras acontecendo na África também, dizimando os povos negros, dizimando as populações mais carentes, aqueles que estão sendo vítimas também das intempéries do tempo, que a gente, sobretudo os nossos irmãos da região sul, né, que a gente pede também agora para a proteção das nossas entidades benevolentes e benfeitoras mais elevadas. Tânia coloca aqui,
os nossos irmãos, hermanos argentinos, os nossos irmãos do sul da Bahia, que estão enfrentando também dificuldades. Então, oremos e daremos por encerrado o nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos. Francis, a palavra é sua, minha irmã. Amado Mestre Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado, mais essa oportunidade de estudarmos, compreendermos os processos da mediunidade, a finalidade dela, para que possamos a cada dia, Senhor, sermos instrumentos um pouco melhores para que a espiritualidade maior possa desenvolver o seu trabalho, junto aos que encontram-se aqui, encarnados, e junto aos que se encontram na erraticidade, no sofrimento, necessitando desse auxílio. Te rogamos pelos desencarnes coletivos que têm havido em todos os países por onde as guerras estão sendo feitas. Que Maria, a mãe do Mestre Jesus e nossa mãe, toque o coração dos homens que se encontram no poder dessas nações, para que eles possam rever suas posturas e compreender que a guerra não leva a nada, ninguém a nada. Só traz o sofrimento, a destruição. Que o Senhor possa envolver a todos esses irmãos que estão em sofrimento nesses países, e até aqui mesmo no Brasil, nos estados, onde também acontecem as guerras silenciosas, as guerras do tráfico, onde todos os dias irmãos nossos perdem suas vidas, ainda em eternidade. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão perdendo tudo nas catástrofes ambientais. Sabemos que é responsabilidade nossa, que o planeta só está respondendo ao nosso mau comportamento. Mas ainda assim te pedimos misericórdia, Pai. Misericórdia para com aqueles que se encontram desabrigados, que se encontram em áreas de risco, que se encontram sem nada do ponto de vista material, que perderam tudo. Que muitas pessoas de bons corações possam ajudá-los a se reerguer. Assim como também os que se encontram sendo repatriados ou como refugiados, para que possam recomeçar suas vidas em lugares onde ainda existe um pouco de paz. Que o Senhor possa tocar os corações, não só dos governantes, mas de cada um indivíduo que pode fazer um pouquinho que seja para melhorar a condição de um irmão. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, envolva todos os irmãos que estão enfermos, que nosso irmão Evandro citou nomes, e nesse momento a equipe espiritual da COIFA possa estar auxiliando a Jailton nessa recuperação, auxiliando a essa nossa irmã e todos os irmãos aos quais a gente tem pedido, né, no grupo, orações, preces, vibrações, que o Mestre Jesus possa enviar os seus espíritos iluminados, benfeitores, para auxiliar essas pessoas. E auxiliar também aos que estão desencarnando em virtude dessas enfermidades, auxiliar suas famílias,
no processo de aceitação e luto. Que o Mestre Jesus envolva-nos a todos, nos conceda uma noite de paz, um resto de semana abençoado, que até a nosso encontro de domingo, nós possamos estar sob a proteção da equipe de Francisco de Assis, para que possamos servir mais uma vez da melhor maneira possível. É isso que te pedimos e que já te agradecemos. Muita paz, que assim seja. Que assim seja. Esqueci de dizer e agradecer também a presença de Riverson, viu, gente? Tá Boa rindo aí. noite a todos, paz e bem. Valeu, Boa boa noite. noite. Paz e bem para todos. Boa noite. Beijo para todos. Todos. Beijo. Saúde, Gostei do gente. visual aí, Wanda. O cabelo grande aí, cacheado aí, né? Dá um trabalho. Ô, E aí, apareça, estamos com saudade. É verdade.